No vídeo de hoje vamos analisar o Prologis. Trata-se de um REIT negociado na Bolsa Americana pelo código PLD e também pela BDR na B3 P1LD34. Trata-se de um fundo de logística com um patrimônio gigantesco de mais de 110 bilhões de dólares. Ele tem apresentado bons resultados, vamos analisar os seus números, comparar com outros fundos semelhantes. Tem uma diversificação bastante interessante de portfólio, com presença nos Estados Unidos, Europa, América Latina e Ásia. Confira os principais dados deste fundo em nosso vídeo. E se o conteúdo ajudar em seus estudos, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal. E vamos começar trazendo o portfólio desse fundo, que é gigantesco. Ele apresenta aí algo em torno como 111 milhões de metros quadrados, aproximadamente 1,2 bilhões de pés quadrados. São 5.495 prédios. A maior parte nos Estados Unidos, mas a gente tem presença relevante na Europa, Ásia e também no restante da América, principalmente aí Brasil, México e Canadá. Começando então com as principais cidades, a lista das cidades. Nas Américas, a gente vê uma presença, lógico, mais concentrada nos Estados Unidos, mas várias cidades do México, Brasil, em São Paulo e no Rio de Janeiro. A título de exemplo, temos aqui na Grande São Paulo, a posição aí nessas bolinhas azuis dos galpões logísticos, que são galpões gigantescos, como a gente pode ver aí na foto de capa desse vídeo, temos também aqui um outro exemplo, na Cidade do México, diversos galpões aí localizados próximos aos grandes centros, Então essa é uma outra característica importante do fundo. Na Europa, temos aí a lista de diversas cidades europeias que contam com o serviço aí atendidas por esses galpões. Um exemplo aqui, a cidade de Paris, temos aí diversos galpões no entorno da cidade e com essa característica de ficar próximo ao grande centro consumidor. Na China, e Japão e Singapura, respondendo aí pela parcela da Ásia. E só a título de exemplo também, temos aí a cidade de Wuhan, que ficou famosa aí durante a pandemia. Ela apresenta aí imóveis próximos aí para locação, também, próximos aí a grandes centros urbanos, Resumindo, então, as regiões de atuação, a gente tem 64% do total nos Estados Unidos, 19,8% na Europa, 9,2% na Ásia e 6,6% no Brasil, México e Canadá. A participação no resultado, a gente tem aí 3 grandes divisões dentro do fundo. A principal delas, que representa por 51,9% do lucro operacional, é de locação, mas ele também tem uma parte de desenvolvimento de 37,8% e 10,3% que ele considera como capital estratégico. Trazendo agora os resultados do fundo e lembrando que, como se trata-se de uma ação negociada na Bolsa Americana, seus resultados são todos em dólar. A gente percebe aí receitas crescentes, principalmente aí com a entrada da pandemia 2020, 2021, 2022, e isso se refletiu também no lucro. Podemos dizer também que os resultados dos quartos trimestres foram crescentes também, A gente percebe aí que a receita, a curvinha azul, apresentou uma tendência de alta bem clara. Lógico que em 22, teve aí a pressão maior inflacionária e o lucro caiu um pouco, aí, mas ainda é um lucro maior do que o registrado no quarto trimestre de 2019, antes da pandemia.
Em termos de dividendos, então a gente percebe aí nesse gráfico, desde 2013 até 2022, ele tem o dividendo dele segue uma reta quase, né, crescente ao longo dos anos, e apesar de alguma oscilação no resultado, ele faz caixa e consegue manter essa performance. Portanto, principalmente aí quem comprou esse REIT em 2013, ele recebia pouco mais de $1 por ano de dividendos, terminou aí 2022 recebendo pouco mais de $3. Então, assim, é um resultado bastante interessante. Mesmo assim, com a valorização da sua cota, né, o dividend yield caiu, né, em relação ao patamar que ele praticou aí nos últimos anos, né? Ele tem ficado entre 3 e 3,5%. Agora, trazendo a cotação, esse gráfico aí é um pouco mais longo, né? Então a gente percebeu aí que principalmente depois de 2017 ele apresentou uma tendência de alta bastante forte, chegou a passar de $160 e caiu aí, está aí hoje oscilando aí próximo a $120. Então uma valorização bastante forte aí desse REIT nos últimos 10 anos. Agora temos um ponto de atenção, né, que é a sua dívida. A dívida bruta e dívida líquida apresentaram um crescimento aí, né, saindo do patamar da dívida líquida de abaixo de $10 bilhões para um patamar aí na casa aí de pouco menos de $20 bilhões. Então, assim, teve um aumento significativo, isso em 4 anos. O valor patrimonial apresentou crescimento também, né, saindo da casa de 20, chegando a mais de $50 bilhões de crescimento. Em termos de relação preço-lucro, trata-se de um papel que tem tido uma relação bastante elevada, né? Ele fica aí grande parte do tempo acima de 30 vezes, então historicamente ele apresenta essa tendência. E agora vamos comparar ele com outros REITs de logística, né? Então estamos comparando uma comparação setorial aí de alguns dos principais papéis aí negociados na Bolsa Americana. Então, em termos de dividend yield, o Prologis não tem um dividend yield tão bom, né? 2,7%, ele acaba sendo aí o segundo pior da lista. A relação preço-lucro está ligeiramente elevada, aí sendo o segundo pior da lista também. Relação preço-valor patrimonial, ele é o terceiro mais baixo na lista, ele está um pouco melhor nessa condição. Crescimento da receita de 18% nos últimos 5 anos, 18% ao ano, então é um valor interessante, apesar de não ser o mais alto do grupo, mas fica em segundo, e um crescimento de 15% no lucro. A margem líquida na casa de 56%, apesar de não ser a mais alta, fica em segundo nessa lista. O ROI de apenas 6%. E o patrimônio líquido total, né, de 110,7 bilhões de dólares, é um patrimônio muito maior, inclusive, do que os outros ali, o Extra Space, o Duke Realty e os demais. Então a gente tem aí um patrimônio gigantesco, né? Quando a gente fala de um FI brasileiro, a gente está falando aí de patrimônios, né, para um fundo de grande porte na casa de 5 bilhões de reais, que dá aproximadamente $1 bilhão. Então a gente tem a dimensão aí desse fundo em relação ao que temos no Brasil. Então são fundos muito grandes, uma quantidade gigantesca de imóveis. Neste gráfico, então, temos o calendário de pagamentos. A gente percebe aí um leve aumento no valor pago a cada trimestre no fundo, e diferente dos fundos imobiliários, né, ele paga trimestralmente. Os fundos imobiliários, a grande maioria, paga mensalmente. A estimativa de 2,78 de lucro por ação para 2023 e 2,85 em 2024. Essa é a estimativa. A projeção dos analistas apontam aí a maior parte para compra, né? A gente tem ali o preço médio de $142,24, atual em 119,88,
e o valor mais baixo em 125 dólares, o mais alto em 193, de acordo com as projeções dos analistas da ação. Vamos então trazer algumas informações detalhadas deste fundo de logística que é gigantesco. Então, em termos de categorias dos produtos armazenados, a gente tem 32% em necessidades básicas diárias, como comida, né, roupas, 31% na parte de estrutura e 26%, desculpa, em gastos cíclicos. Entre os principais inquilinos, o maior deles é a Amazon, que tem uma participação de 7%, seguido da Home Depot, FedEx, UPS, Geodis, Walmart. E, oitavo lugar, o governo americano também é cliente desse fundo de logística. Então, a gente tem aí a Amazon, que tem a maior participação, representa 10% aí do faturamento. Então, tá muito bem dividido, né? Então, o risco bastante baixo aí desse fundo de logística, pelo menos em termos de inquilinos. As geografias, né? Uma visão geral aí, várias cidades, né? E o patrimônio em cada cidade. A gente tem a comparação do retorno acumulado em 5 anos, então ele deu um retorno maior que o S&P e maior também que o índice dos REITs nos Estados Unidos. Em comparação com 2021, 2022 apresentou um crescimento do valor, né? Então temos aí nesse gráfico a quebra aí do valor, em um crescimento bastante significativo em termos de lucro operacional. Também tivemos aí uma queda da vacância, então a ocupação, né, que é o gráfico de linha, chegando aí a 98% praticamente. E uma última informação bastante interessante, né? Ele tem um impacto de 2,7 trilhões na economia, ele armazena 2,8% do PIB mundial e 4% do PIB dos 19 países onde ele tem imóvel. E ele representa aí 36% do consumo de bens dos Estados Unidos. E mais de 1 milhão, né, 1 milhão e 100 mil empregados trabalhando embaixo dos tetos, né, desses galpões aí, que são gigantescos, né? São estruturas muito grandes e o número é realmente impressionante. E vamos trazer agora duas notícias recentes da empresa. A primeira, o CEO do REIT, né? Ele acaba sendo uma empresa, né? A apresentação de dados, né? É bem parecido com empresas americanas, né? Mas o CEO apresentou a informação de que ele vê a demanda de logística, né? E industrial apresentando aí um patamar interessante aí, né? Então ele não vê vacâncias menores do que 4% nesse mercado. E o mercado de leasing, né, para galpões logísticos, ele está prevendo aí um crescimento de 91 bilhões de dólares de 22 a 27, um crescimento anual aí na casa de 7% nos próximos 5 anos. Bom, temos aqui a comparação então com a ação americana e a BDR na bolsa, então temos aí valores bem próximos, crescimento de 49% para a ação americana e 59% para a BDR, que incorpora também a valorização do dólar no período. Então precisamos de 12 BDRs para uma cota americana, só que vale chamar atenção aí a liquidez diária, que é de 3 milhões para a ação americana e 80 mil para BDR. Então, quem investe em BDR pode ter problemas aí de liquidez. E vamos trazer então os pontos positivos e negativos para investimento no REIT da Prologis. Do lado positivo, ele tem um portfólio global, porte gigantesco, como vimos aí, realmente a quantidade de imóveis e a área total é absurda. As receitas, em sua maioria, em moeda forte, aí destacam 85% do total Estados Unidos e Europa, né? Receitas, lucros e dividendos crescentes, como vimos no histórico.
projeções positivas dos analistas e diversificação de setores e de locatários, em um patamar bastante interessante. Do lado negativo, ele tem uma dívida crescente, seu dividend yield, PL e PVP em patamar pior do que outros REITs de logística do mercado americano, como a gente pode ver, e tem uma liquidez baixa se você for investir aqui do Brasil usando a BDR. Então, esse é um ponto de atenção. E esse foi o nosso vídeo analisando aqui mais um REIT, né, que é uma modalidade ainda pouco conhecida do investidor brasileiro, mas a julgar pelo interesse que o investidor brasileiro está tendo em fundos imobiliários, pode ser uma opção interessante para quem pretende diversificar a carteira. E, aliás, deixe no comentário se você pretende que mais vídeos como esse, analisando e destrinchando aí os principais números desses fundos imobiliários do mercado americano. E aceitamos dicas também, né, e ideias de outros REITs que vocês gostariam de ver analisados. Se o vídeo ajudou em seu conteúdo, fique à vontade para curtir, compartilhar e se inscrever no canal e até mais.